Fala torcedor, bem-vindos a mais um vídeo do canal Passione Verde. Ontem Flamengo e Cruzeiro jogaram no Maracanã, acabou 0 a 0. Eu fiz a análise desse jogo e percebi coisas interessantes que podem funcionar muito bem para o Palmeiras, que logo mais terá o confronto contra o Flamengo, né? E provavelmente a gente não tem bola de cristal, mas vai chegar nesse confronto com ou o Palmeiras 2 pontos à frente ou empatado em pontos. Não acredito que o Flamengo vai chegar nesse confronto na frente da tabela, tendo em vista os próximos confrontos, né, de Palmeiras e Flamengo. Mas lembrando, né, que no futebol nada é impossível, pode acontecer de tudo. Ontem eu vi o jogo e gostei muito do Cruzeiro. Eu acho que o Cruzeiro passou uma mensagem importante para todos os futuros adversários do Flamengo. Gente, não é porque o Flamengo é nosso rival que a gente vem aqui e tem que ficar desmerecendo porque é nosso rival, eu não posso elogiar o Flamengo. O Flamengo não é nada disso, é o cheirinho, não sei o quê. Tudo bem, tem a zoeira do torcedor, acho que a rivalidade é legal, mas aqui fazendo uma análise mais séria, o Flamengo é um grande time. É um time muito bom, muito difícil de se jogar contra. Mas quando falo muito difícil, não quer dizer impossível. E o Cruzeiro mostrou que, assim como o Palmeiras também, é um grandíssimo time, um time muito bom, tá jogando muito bem, mas também não é impossível ir lá e conseguir complicar o Palmeiras, como também o Flamengo não é impossível ir lá e complicar o Flamengo. Porque, acho que mais o Flamengo a gente deve falar isso, porque a imprensa em si transforma o Flamengo, porque, por exemplo, o cara que não assiste jogo do Flamengo, ele liga na semana nos programas esportivos depois de uma vitória do Flamengo, você começa a escutar os comentaristas, você fala, cara, é o Real Madrid melhorado, é o PSG melhorado. Porque são elogios tão estratosféricos, é uma coisa tão exagerada, que quem não vê o jogo pensa assim, cara, você vai jogar contra uma máquina que se você piscar você toma 5 gols, né? E quem assiste os jogos do Flamengo, realmente você vê que é um grande time, é um time muito bom, bem treinado, mas que tem, como todos os times do mundo, tem seus defeitos, e o Cruzeiro mostrou algo que o Flamengo odeia e que o Flamengo se sente assim super desconfortável, que é o seguinte: o Flamengo ama jogar contra times, o time do Felipe Luiz, agora esse atual elenco, ama jogar contra times que, quando começam o jogo, logo demonstra: o Flamengo é muito superior, eu vou lá para trás, vou ficar lá atrás, uma linha de 5, uma linha de 4, o centroavante não sobe. E aí, cara, eu vi vários jogos do Flamengo assim, o Flamengo vai tocando a bola, porque eles tocam bem a bola, eles não são de ficar... não é um time muito objetivo o Flamengo, é diferente do Palmeiras, né? O Abel é assim, né? Desde que ele chegou. O Abel até roda a bola um pouco, mas ele não gosta de ficar rodando muita bola. Ele gosta que defina o ataque logo. Pra ele não faz tanto sentido ficar nesse negócio. Armou pro cruzamento, não vou cruzar não, vou voltar pra trás, vou tocar ali. Ele não gosta, ele gosta de ser objetivo. E o Flamengo é o contrário. O Flamengo gosta de ficar ali cozinhando o jogo, bastante tempo com a bola. Muitas vezes o Flamengo tem muito preciosismo. Muitas vezes o Flamengo consegue trocar passes e já entrou um monte de gente na área, ele pode fazer um cruzamento, aí ele para, não, vou tocar um pouquinho mais atrás, vou dar mais um toquinho aqui, vou dar mais uma letrinha aqui. É o estilo deles jogar. Não há certo nem errado, é só o estilo do Flamengo. E o Flamengo tentando jogar assim ontem, eu percebi uma coisa, que ele ama jogar contra time que fica lá atrás com medo. Porque o Flamengo vai trocando a bola, aí o time rouba a bola, chutão pra frente. A zaga do Flamengo recebe a bola de novo, vem o Flamengo de novo, chutão pra frente. O Flamengo recebe a bola e vem de novo. Eu assisti vários jogos do Flamengo assim, que o Flamengo fica fazendo isso o tempo todo. Por exemplo, o jogo contra o Grêmio, que empatou 1 a 1. O Grêmio escapou de levar uns 7 gols. Porque o Grêmio ficou o jogo inteiro fazendo assim, e no final foi lá e acabou fazendo um gol, até empatou com o Flamengo naquela oportunidade. Já o Cruzeiro, como falo, treinador bom faz diferença, e esse Leonardo Jardim é muito bom. Porque os times que ele dirigiu na Europa sempre jogaram muito bem, são times corajosos. E o Cruzeiro é um bom time, é um time muito corajoso. E ontem contra o Flamengo, o Cruzeiro sim, em alguns momentos, ele ficava lá atrás. Mas quando ele pegava a bola, quando ele conseguia tomar a bola do Flamengo, era praticamente assim: estamos proibidos de simplesmente roubar a bola e simplesmente só chutar a bola e devolver para o Flamengo.
Eles fizeram isso em alguns momentos, mas muitos só quando não tinha o que fazer. Quando você rouba a bola e aí você olha pra frente, não tem ninguém e o cara tá te apertando e aí você, vou ter que despachar. Mas na maioria das vezes eles procuravam alguém e tentavam sair jogando. E aí nessa que tentava sair jogando, conseguia uma falta e tirava o time de trás. Quando o Cruzeiro pegava a bola, atacava com muita gente. E assim, não se desfazia da bola. Teve coragem para jogar. Quando dominava a bola no meio campo, o Flamengo ele tenta fazer uma coisa que, se você desfaz dessa primeira pressão do Flamengo, o Flamengo fica escancarado, aberto. Porque quando o Flamengo ele quer sufocar o adversário, quando o adversário rouba a bola, o Flamengo às vezes vem com 3 jogadores no mesmo cara para tentar roubar a bola, para ficar naquela pressão. E o Cruzeiro muitas vezes escapava dessa pressão. O cara tinha calma, ele estava apertado, mas arriscava um passe, quebrava essa primeira pressão, o Flamengo ficava todo desorganizado. O Flamengo tomou vários sustos ontem, porque o time do Cruzeiro é muito bom. O Flamengo pressionou? Pressionou, é normal o Flamengo pressionar lá. Assim como é normal você vir jogar contra o Palmeiras no Allianz Parque e o Palmeiras te pressionar. Mas quando você tiver a bola, você precisa ter coragem para jogar. Não interessa se eles vão pressionar, você tem que ter personalidade. Roubei a bola, eu tô apertado, eu vou proteger, eu vou segurar, eu vou achar um passe e eu vou atacar o Flamengo. Eu não vou abdicar da bola. Porque quando faz isso, o Flamengo fica muito incomodado, cara. Porque o Flamengo ontem percebeu, em pouco tempo, que eu vou pressionar o Cruzeiro, mas toda vez que eu perder a bola, eu tenho que, suar ou, ficar apertado. Fica muito apertado os ataques do Cruzeiro, porque todas as vezes que o Cruzeiro roubava a bola, eram contra-ataques e ataques perigosíssimos. O Rossi fez algumas defesas, muitos cruzamentos que passaram perto da área. Então, assim, na boca do gol, né, aquele cruzamento que vem de encontro pro centroavante, assim, por alguns centímetros, o centroavante não faz o gol. Então, é até uma aula, né, de como jogar contra o Flamengo, né? O Palmeiras que, recentemente, nos últimos anos, contra o Flamengo, ele acaba abdicando um pouco de jogar, tenta ali buscar um contra-ataque, ou quando tem as chances não mata, como foi no Allianz Parque, né? Que o Palmeiras começou muito melhor que o Flamengo, o Piquerez errou o pênalti, depois o Flamengo acabou vencendo aquela partida por 2-0, mas não pode abdicar de jogar. Porque o Flamengo, ele tem esses números bons deles de tomar poucos gols, porque os times não atacam o Flamengo. E a partir do momento que você começa a atacar o Flamengo e você começa a ter personalidade para jogar e quebra essa primeira pressão deles que eles vêm pressionar você igual maluco, e o próprio Flamengo começa a rever o seu jogo. Porque ontem o próprio Flamengo começou, eu reparei que quando ele via que o Cruzeiro escapava dessa pressão, porque os jogadores do Cruzeiro não iam simplesmente chutar a bola para frente com medo, o Flamengo começou a atacar com menos gente, começou a pressionar, não vou pressionar com tudo que os caras escapam, e o Cruzeiro começou a tocar a bola, começou a envolver o Flamengo, e cara, eu acho que foi um jogo equilibradíssimo, com alternância de hora o Flamengo melhor, hora o Cruzeiro melhor, mas eu achei muito interessante o jogo do Cruzeiro, porque obviamente, assim como os torcedores do Flamengo assistem os jogos do Palmeiras, né, pra secar e pra, né, de repente, querer que o Palmeiras desgrude do Flamengo, eu assisto muitos jogos do Flamengo e realmente os times, quando jogam contra o Flamengo, aceitam muito a pressão. E eu acho que o segredo é, quando você roubar a bola, você tem que fazer de tudo pra tentar manter essa posse de bola e agredir o Flamengo. Porque todos os times que eu tenho visto jogar contra o Flamengo, eles simplesmente quando roubam a bola, dão um bicão pra frente, é tudo que o Flamengo ama. Então, achei muito interessante o jogo do Cruzeiro ontem, que é simplesmente jogar, não ficar com essa coisa de chutar a bola pra frente o tempo inteiro quando rouba a bola do Flamengo. Se você tiver personalidade pra jogar, eles não marcam tão bem assim. Volto a dizer, embora seja talvez a defesa menos vazada, o time do Flamengo não é um time tão intenso, assim como o Palmeiras, por exemplo. Eu acho o time do Palmeiras mais intenso. O time do Palmeiras é um time mais novo, né? Se você pegar a média de idade, o Palmeiras é um time mais novo que o Flamengo. Mas é o seguinte, se você deixa eles controlarem o jogo e fica aceitando ficar lá atrás, você vai perder o jogo. Ponto. Agora, se você tiver personalidade para jogar, então, ou seja, esse negócio de jogar contra o Flamengo no Maracanã e ficar especulando, vamos esperar aqui e ficar no contra-ataque, a chance de você perder é gigante.
Em alguns momentos, você vai ter que baixar a linha e ficar lá atrás. Mas é aquela coisa, são alguns momentos. Logo depois eu já vou sair e já vou pressionar o Flamengo e não vou ficar aqui atrás não. Porque eles se sentem muito incomodados. Todos os times que fazem isso contra o Flamengo se sente super incomodado. E sim, começa a mostrar todas as suas deficiências que existem, muito porque eu acho o time do Flamengo um belo time, o time titular do Flamengo, o elenco do Flamengo é muito bom, mas eu acho Arrascaeta, Jorginho, Saul, essa trinca do meio campo aqui, que o meio campo é o coração do time, eu acho todos eles muito bons jogadores, tecnicamente todos dispensam comentários, mas eu não acho eles intensos não. Acho jogadores que quando estão sem a bola, eles trotinho, vamos ver se a gente marca ali, vamos cobrir os espaços. E cara, hoje um meio campo que não é intenso, você jogar contra um outro meio campo que tem muita coragem e é intenso, você vai ser engolido. Só que isso é sem a bola. Só que como o Flamengo fica com a bola o tempo inteiro, ele acaba não sofrendo. Só que ontem o Cruzeiro fez o Flamengo ficar sem a bola. E quando tá sem a bola, eu percebi que esses 3 jogadores que controlam o meio campo do Flamengo, eles não são nada intensos. Tem a certa intensidade, óbvio, eles são jogadores profissionais, mas eu acho que falta muito comparado com times como o Cruzeiro e o próprio Palmeiras. Eu acho que são um meio campo que corre mais, é mais intenso, que diminui mais o espaço. Então tá aí uma coisa que, obviamente, se eu percebi daqui de casa, imagino o Abel Ferreira, né? Deve ter visto esse jogo, deve ter percebido já projetando o jogo que vai ter Palmeiras e Flamengo lá no Maracanã daqui a algumas rodadas. Galera, esse foi o vídeo de hoje, a análise de Flamengo e Cruzeiro. Volto mais tarde com mais vídeos. Deixe seu comentário, seu like, se inscreva no canal. Depois eu vou responder todos os comentários. E valeu, até a próxima.